Sejam bem-vindos, queridos cursistas! A disciplina de Tópicos Avançados em Informática 2 prevê apresentar algumas ferramentas computacionais inovadoras presentes no nosso cotidiano. E ao longo dos anos, elas têm mudado o nosso modo de agir e conviver. Nós começaremos nessa aula falando do armazenamento em nuvem e os benefícios oferecidos por esses serviços. Depois, nós partiremos para uma coleção de serviços disponíveis para dispositivos móveis que mudaram os hábitos dos consumidores em todo o mundo. Como uma forma de usar veículos de passeio, por exemplo, para o transporte dentro das cidades. Neste caso, nós trataremos de alguns aplicativos como o 99 Táxis, o Waze Táxis e o Uber, por exemplo. Então, vem a pergunta inicial. Como você armazena os seus dados? Muitas pessoas, elas ainda dependem de dispositivos externos para transportar seus arquivos, sejam eles em documentos de texto, planilhas eletrônicas, fotos, músicas ou qualquer arquivo digital. Entretanto, uma solução segura, barata, simples e disponível para todos os usuários conectados à internet é o chamado de armazenamento em nuvem. E esse armazenamento em nuvem, ele está disponível para todos os perfis de usuário, mais avançado ao mais simples, ao mais básico. O armazenamento em nuvem, faz parte de um conceito clássico da computação, a chamada computação nas nuvens. Esses serviços, eles permitem acessar arquivos e executar diferentes tarefas pela internet sem a necessidade de instalar os aplicativos no seu computador. Esses serviços, eles estão disponíveis o tempo todo, estão disponíveis online, em tempo real, no momento e onde você estiver. Basta ter acesso à internet. Na computação em nuvem, os arquivos eles não ficam armazenados em um computador pessoal, mas eles ficam disponíveis em uma rede, na internet. E aí você pode me perguntar, né? Em que rede esses dados estão armazenados? Quem se responsabiliza pelos meus arquivos? Eu não vou correr o risco de perdê-los? E se alguém roubar os meus dados, já que eles não estão armazenados no meu computador pessoal? Então, existem várias empresas que se responsabilizam por esses serviços, os serviços de armazenamento em nuvem, e as principais delas são a Microsoft, o Google e o Dropbox. Todo serviço, ele tem normas de acesso específicas, né, e contratos de serviço com essas empresas que fornecem esse trabalho, esse recurso para a gente. Um dos principais aspectos e vantagens desses serviços é a segurança dos dados. Exatamente por você não correr o risco de perdê-los tão facilmente. É claro que nada é 100% seguro, mas nós podemos chegar muito perto disso, muito perto do 100% de segurança. Na verdade, o julgamento de seguro ou não seguro deve ser feito pelo próprio usuário, pois somente o usuário ele vai conhecer o verdadeiro valor de seus dados. Ele é que realmente sabe o valor daquele dado que ele está levando na nuvem, se é seguro guardar ou não, se ele quer guardar ou não. Como eu disse, basta ter acesso à internet para desfrutar dos benefícios dessas ferramentas e salvar todos os seus trabalhos, fotos, músicas e acessá-los de qualquer lugar que você estiver. Este é o conceito básico de armazenamento nas nuvens. Armazenamento nas nuvens, pois você poderá acessar seus dados de qualquer computador, tablet, smartphones, sem que você esteja conectado a uma máquina local. Ou seja, você deve estar conectado à internet. A ideia da nuvem quer dizer que ele está disponível em todos os lugares para você. Então, nós vamos agora conhecer alguns desses serviços. Observe. Esse é o nosso exemplo do Google Drive. O Google Drive é um dos serviços de armazenamento em nuvem que leva o nome forte da marca Google. Atualmente, ele é considerado uma das melhores alternativas para armazenar e sincronizar os arquivos em nuvem. A empresa garante a privacidade e a segurança dos dados armazenados aqui onde ela está guardando-os. E eu quero explicar para vocês alguns pontos elementares desse serviço.
Esse menu é o menu básico do Google Drive, onde você consegue inserir um novo recurso, um novo documento. Você consegue acessar os seus arquivos já armazenados dentro do seu Drive. Esses dados eles podem estar organizados em pastas, como todos nós já somos acostumados dentro dos computadores. Esses dados que você cria, eles podem ser compartilhados com outros amigos, e os seus amigos podem compartilhar dados com você, e aí esses dados estarão disponíveis, criados por outras pessoas e compartilhados com você. Você consegue verificar os dados mais recentes que foram digitados, que foram criados ou que foram compartilhados. Você tem uma pasta específica para você guardar as suas fotos. E essa opção com estrela são aqueles tópicos elitizados, os que têm prioridade, os que você define como mais valor dentro do seu serviço. Uma outra opção interessante que nós temos dentro do nosso Google Drive é a opção de backups. Os backups, eles armazenam de forma segura os seus dados, onde você tenha sempre uma cópia de segurança que você pode voltar esses dados quando necessários. Então, neste ponto, nós podemos identificar que a empresa criadora do Google Drive é o Google. Ele é indicado especialmente para aqueles usuários que têm uma conta de e-mail no Gmail. O armazenamento é gratuito para até 15 GB dentro dos usuários que têm esse acesso gratuito, essa conta gratuita. Então, podem armazenar 15 GB, é uma quantidade muito grande de dados. Já o armazenamento pago, ele está acima de 25 GB. Se você paga por esse serviço, você consegue ter acesso ilimitado partindo de 25 GB. E este aplicativo, ele tem opções extremamente interessantes. Desculpa, eu estou dizendo sempre aplicativo, essa opção de serviço nas nuvens, de armazenamento em nuvens, ele permite que nós tenhamos a versão online e a opção offline, que são aplicativos instalados e que nós podemos acessar esses dados sem estarmos conectados a uma rede, ou seja, sem acesso à internet. O que acontece nesse caso? Eu acesso o meu computador, a minha rede não está disponível, eu lanço os meus dados, organizo os meus dados, crio arquivos. Quando eu tiver acesso à internet, eu vou ter uma sincronização dos meus dados que estavam armazenados na nuvem, guardados na internet, com esse arquivo que eu fiz localmente dentro do meu dispositivo, dentro do meu computador. Outro ponto interessante, outra vantagem que nós temos dentro do Google Drive é que essas modificações elas podem ser preservadas por até 30 dias. Então, se você quiser considerar as suas alterações feitas em um tempo, nesse intervalo de 30 dias, o Google te permite. E esse serviço ele é totalmente integrado a todos os serviços Google, ou seja, você criou um documento, quer enviar por e-mail, não precisa de criar duas plataformas, mexer de formas diferentes. Automaticamente eu consigo criar um arquivo e enviar pelo Google. Eu consigo acessar uma foto dentro do meu Google+, e disponibilizar, armazená-la aqui dentro do Google Drive. Essas são as principais opções e os principais pontos que são tratados aqui dentro dessa ferramenta de armazenamento que é o nosso Google Drive. Como foi possível observar, o Google Drive é uma ferramenta poderosa e totalmente integrada aos diversos serviços Google, como o Gmail, o Google+, o Google Docs. Inclusive o Google Docs foi a primeira versão do Google Drive e hoje foi incorporada a esse serviço de armazenamento em nuvem. Então, além desses, todos os outros serviços Google são conectados a esse Google Drive. É uma excelente opção para usuários cadastrados no Gmail. Dentre todas essas vantagens já apresentadas,
deste serviço, do Google Drive, a proposta do Google é potencializar esse serviço, garantindo um armazenamento de 15 GB em diante para esses usuários, né, cadastrados no Gmail, e o armazenamento superior a 25 para aqueles que têm um plano pago. Bom, o Google Drive, ele permite essas alterações e esses armazenamentos, como nós já dissemos, durante esse intervalo dos 30 dias. Isso é importante porque não são todas as empresas que disponibilizam esses recursos. Outra grande vantagem que nós temos dentro do Google Drive é que os usuários de e-mail do Google, das contas de e-mail, eles podem anexar arquivos de modo praticamente instantâneo, diretamente no Google Drive. Então, imagina só, aquele seu arquivo grande demais, impossível de ser anexado ao seu e-mail. Você pode ali, imediatamente, no momento que você pede para poder anexar e ele fala que é grande demais, ele não vai ficar te pedindo opções. Automaticamente, ele já redireciona para o Google Drive e encaminha o seu anexo por e-mail. Ou seja, a pessoa vai receber um link de acesso ao armazenamento nas nuvens, de modo que você armazenou a foto lá, mas ele não vai anexado ao e-mail, ele fica na sua nuvem. Isso é extremamente interessante dentro dos serviços do Google Drive. Uma outra grande vantagem do Google Drive é o serviço de armazenamento em nuvem para o PC. Como eu falei com vocês naquela opção do offline. Então, essa opção de armazenamento para PC e para dispositivos móveis, ela faz esse diferencial também, onde eu não fico dependente somente quando eu tiver a internet disponível. Então, a versão do PC, ela é uma versão instalada localmente, fora da nuvem, e pode ser utilizada sempre offline, sem a necessidade da conexão da internet. Nesses casos, o usuário ele pode trabalhar com o serviço sem a conexão da internet, e aí quando ele tiver acesso à rede de dados, esses dados eles são sincronizados lá com os dados que já estavam na nuvem. E esses arquivos eles ficarão idênticos, eu não vou ter diferença de um arquivo salvo no PC e de um arquivo salvo na nuvem, exceto até aquele instante onde eu tive acesso à internet e os dados foram sincronizados. Fora disso, os dados são todos os mesmos, independente do dispositivo que eu acessar. Seja o PC, seja o smartphone, seja o notebook, qualquer uma das ferramentas eu terei a mesma informação, porque eu guardei isso no mesmo local, guardei na nuvem. Nossa segunda ferramenta é o OneDrive, que é um serviço de armazenamento na nuvem da Microsoft. Então, o OneDrive, ele tem o menu dele é semelhante ao Google Drive. Então, nós temos dentro do OneDrive as opções de, dentro do OneDrive como um todo, ele gerencia, eu tenho os arquivos que eu armazenei, os arquivos recentes, uma pasta para fotos, o que foi compartilhado por você ou com você e uma caixinha de lixeira. Então, basicamente, os recursos são os mesmos do Google Drive. Observe essa informação. Nós temos 5 GB. Então, nesse caso, o OneDrive, o armazenamento dele é limitado a 5 GB para o acesso grátis. E ele permite, para aqueles usuários que têm uma conta chamada Premium, ele considera e ele disponibiliza a partir de 1 TB de armazenamento. A empresa responsável por OneDrive é a Microsoft. Ele é indicado para usuários com conta de e-mail Outlook. O armazenamento é gratuito aí, a partir dos 3 GB e vai em torno dos 5 de armazenamento gratuito. O armazenamento pago vai de 1 TB até acesso ilimitado. As versões também podem ser online e offline. Ele garante backups em todos os seus dispositivos, tablets, notebooks, smartphones. E ele é totalmente integrado aos serviços da Microsoft Office 360, que são os arquivos do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint,
Access e todas as ferramentas que nós temos disponíveis aqui dentro dos serviços Microsoft. O que é uma grande vantagem do OneDrive é que ele está disponível tanto para computadores quanto para tablets. Nós vimos que ele também armazena um grande volume de dados, e esse grande volume de dados ele pode ser acessado pelos usuários em todos os momentos. Então, eu consigo acessar os meus arquivos tanto no meu computador, no meu desktop, quanto na nuvem. Então, eu posso acessar online ou offline, né? Além dessa opção que nós já falamos, desse backup de dados que podem ser organizados. Então, quando os arquivos eles são gerados em dispositivos offline, a conexão na internet também é assim que estabelecida, ela é sincronizada e os dados que foram criados fora da nuvem, eles são levados para a nuvem. E aí você consegue ter esses dados todos iguais, né? Todos o mesmo dado. Na verdade, não são dados iguais, é o mesmo dado acessado de vários dispositivos. Desde que seja do seu computador, do smartphone, tablet ou de onde você estiver. Então, é uma vantagem semelhante ao anterior que falamos, vindo do OneDrive. Mais uma vez, vale lembrar, o OneDrive é do fabricante Microsoft. Por isso, as suas ferramentas estão direcionadas para contas de e-mail da Microsoft e ele tem uma integração direta com as ferramentas do Microsoft Office 360, que geralmente é um pacote pago da Microsoft, onde você tem a disponibilidade de vários recursos básicos de nuvem. Uma outra ferramenta, também de armazenamento em nuvem, que eu trouxe para vocês na aula de hoje, também extremamente usada, é a chamada Dropbox. O Dropbox pertence a uma empresa americana, Dropbox. O serviço leva o nome da própria empresa. O Dropbox, ele se difere, né, do OneDrive, do Google Drive, porque ele necessita que o usuário faça o download do aplicativo em seus dispositivos para que eles possam ser compartilhados em nuvem e sincronizados com os demais dispositivos do usuário. O objetivo principal dessa sincronização é a instalação do Dropbox. Então, o menu dele também por ele ser um aplicativo, né, precisar da instalação, ele segue alguns critérios um pouco diferentes, mas ele se mantém com aquela mesma linha de recursos que nós tínhamos dos anteriores. Então, nós temos os arquivos recentes, nós temos as pastas pessoais, nós temos o que foi compartilhado com os usuários, nós temos fotos, nós temos vários recursos aqui que são utilizados dentro do nosso Dropbox. E ainda temos uma agenda de eventos que nós podemos gerenciar dentro do aplicativo. Recapitulando, a empresa dele é Dropbox, ele é indicado para qualquer tipo de usuário, independente da sua conta de e-mail. Não é um serviço, Dropbox não é um serviço de conta como o Gmail, como o Outlook da Microsoft e do Google. Então, ele pode ser acessado por qualquer tipo de usuário. O armazenamento dele é gratuito, ele varia de 2 GB a 18 GB. E o armazenamento pago, ele é oferecido acima dos 50 GB. Outra versão interessante, outra questão interessante é que ele também, assim como os outros, ele permite o acesso de recursos tanto online quanto offline. O Dropbox ele não está vinculado a um determinado sistema operacional ou serviço, ou seja, não é por causa do Google, não é por causa da Microsoft que eu vou acessar esse recurso. O usuário pode se cadastrar ao serviço Dropbox utilizando conta de e-mail de qualquer provedor, inclusive dos citados anteriormente, inclusive do Gmail, inclusive do Outlook. O Dropbox ele vai oferecer um espaço de 2 GB gratuitos na rede, né, para o usuário e cada vez que ele sincronizar ou compartilhar esses arquivos com outros usuários, ele vai ter
um serviço melhor. E por que melhor? Ele se mantém com cada usuário cadastrado no Dropbox, por sua indicação, desde que você indique, o usuário recebe um bônus. Então, o que é isso? Ele começa com 2 GB de armazenamento. Cada indicação, cada cadastro, cada serviço armazenado, ele recebe um percentual a mais de armazenamento. Então, a conta limite para usuário de acesso gratuito é 18 GB. Isso de acordo com a quantidade de serviços que ele indicar e quantidade de pessoas que acessarem a conta por sua indicação. Então, uma das questões do Dropbox é essa necessidade de instalação de um aplicativo. Então, dentro de todos os seus dispositivos, se você usa o Dropbox, você precisa instalar. Seja no seu smartphone, no notebook, no tablet. Então, por necessitar desse aplicativo instalado, vai ficar mais claro ainda que o Dropbox, ele permite o acesso tanto online quanto offline. E aí ele vem com essa ideia também de grande segurança dentro dos seus dados. Você armazena, você gerencia. E todos esses arquivos, todos esses dados, eles são sincronizados instantaneamente com acesso a essas instalações dentro dos seus dispositivos que são conectados e gerenciados de uma forma mais eficiente. Bom, agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: você já utiliza esses serviços? Você já conhece esses serviços? Já conhecia antes da aula de hoje? Se não, eu sugiro que você reinvente seu modo de compartilhamento de arquivos com os seus amigos e armazene aí os seus arquivos importantes. Quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas que perderam pendrives no táxi, no colégio, no caminho do trabalho, no trabalho? Então, ou então eles perderam seus dados porque seus computadores foram roubados, o HD externo foi roubado com todos os arquivos importantes do usuário, seja trabalho de escola, trabalho de conclusão de curso, relatórios de trabalho, documentos que são importantes às vezes só para quem o possui, só para o usuário mesmo. Quem encontrou o dispositivo ou quem levou não tem esse valor. O valor é imensurável para quem perdeu, mas não tem muito valor para aquele que encontra esse dado disponível ou o dispositivo disponível. Então, fica uma dica para vocês: utilize esses serviços de armazenamento em nuvem. Além desses 3 tipos que nós citamos aqui, o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive, nós temos vários outros, como o OnCloud, o Infinity, o SugarSync, e esses devem ser pesquisados e analisados por cada usuário. Então, além desses que eu apresentei, esses que eu estou citando, existem vários outros. E cada um desses recursos, eles têm especificidades e qualidades próprias, que vale a pena você conferir. Cada pessoa tem algum desses serviços é mais eficiente ou menos eficiente, ou então faça uma junção de todos, use o máximo que você puder. Eles são realmente seguros, os dados armazenados, eles não pertencem à empresa, pertencem ao usuário, isso está lá nas regras de contrato, então ninguém vai se apoderar dos seus dados, os seus dados são seus, eles apenas estão sendo guardados para você por alguma dessas empresas que tem grandes recursos e formas de segurança para melhorar os serviços. Tudo bem? Tranquilo? Então agora a gente vai mudar de assunto, né? Vamos partir agora para um outro conjunto de serviços para dispositivos móveis. E aí esses recursos que nós trataremos agora, eles acabaram mudando o hábito de consumidores em todo o mundo. Esses recursos, eles vieram, né, mudar o transporte de passageiros. Aqui nós temos o Easy Táxis, o 99 Táxis e o Uber. Eles têm serviços e recursos diferentes e formas de trabalho diferentes.
Então, durante muitas décadas, os serviços de táxis eles funcionavam em pontos distribuídos em toda a cidade. Eram pontos mesmo onde se reuniam um conjunto de taxistas e os usuários eles precisavam buscar esses serviços, buscar onde estavam esses pontos e contratar um desses profissionais. Então, esses serviços comuns, padronizados, eles seguiam tarifas baseadas em bandeiras de acordo com o horário ou percurso, né, contratado para esse serviço. A maioria dos serviços, eles não utilizavam pagamentos alternativos, como o caso de cartões de crédito ou débito, e ao longo do tempo esse serviço ele foi se modernizando, e aí esse avanço tecnológico que nós temos hoje, né, chegou aos serviços de táxi. Então, nós temos dois serviços básicos para o normal, que é o Easy Táxi, 99 táxis. Esses serviços, eles permitiram aos usuários terem acesso direto aos serviços prestados e um certo controle de suas corridas. Então, em vez de buscarem esse ponto, andar até um ponto de táxi ou fazer um telefonema para um ponto específico, eles começaram a ter acesso a diversos taxistas, diversos serviços prestados e controlar também as suas corridas. Então, uma das formas interessantes desses recursos é a possibilidade de contratar um táxi, né? Seja o mais próximo de você, que te apanhe mais rápido. E isso é uma opção, né, que o taxista, que você tem de recurso para buscar esse seu táxi. Aqui nesse caso é muito interessante porque a opção de escolher um taxista que recebe ou não cartões está disponível nessas formas, nesses aplicativos. Existem ainda aqueles táxis ou serviços de transporte que você consegue checar se ele atende ou não portadores de deficiências. Ou melhor ainda, você pode escolher ser ou não atendido por um determinado motorista. Se você já teve algum problema com aquele motorista, você pode optar a não usufruir do trabalho dele. Então, esses aplicativos, como eu disse, eles são um sucesso dentro dos usuários que consomem esse serviço de transporte urbano, o transporte de táxis. Porém, com a tecnologia surgiu um outro tipo de serviço com a modalidade semelhante e muito polêmico, que é o Uber, que até então era o único e agora já tem possíveis concorrentes, inclusive a empresa Easy, que já criou uma nova concorrência, que é o EasyGo, que ele permite que tenha um serviço muito semelhante do Uber. A Uber é uma empresa que faz serviços de transporte, mas não se enquadra em características de táxis. Eles são motoristas que se cadastram, né, dentro desses aplicativos e oferecem seus serviços sem serem controlados por uma associação de taxistas. Os carros eles não têm bandeira de controle, as placas não são vermelhas como os táxis comuns, né? E eles, o trabalho deles é o transporte de usuários com tabelas fixas por percurso. E cada cidade tem a sua tabela e o seu gerenciamento específico. Bom, que fique muito claro, né? O propósito dessa aula, o propósito de tratar desses aplicativos aqui é apenas apresentar ferramentas em benefício da população, né? Que trazem vantagens para nós com o uso dessas tecnologias. E são ferramentas que mudaram o hábito coletivo ao longo do tempo. Então, nós não estamos favorecendo nenhuma delas. Então, vejamos, então, algumas características desses 3 aplicativos que nós escolhemos para a aula de hoje, né? Então, o Easy Táxis é um aplicativo que ele tem uma solicitação de serviço de táxi padrão, né? Os serviços de táxi regulamentado. E neles são cadastrados taxistas com essa profissão regulamentada mesmo. São aqueles que têm os táxis com todo o formato padrão de um táxi urbano, né? E que segue todos aqueles princípios básicos dentro do município. Cor do táxi, a placa vermelha, segue tarifação de bandeira, normalmente. A questão é só
que o EasyTaxi, ele vem para simplesmente organizar o serviço de táxi dentro de um aplicativo. Então, para o consumidor, basta baixar o aplicativo no seu smartphone e cadastrar-se preenchendo nome, número de telefone, e-mail, senha, e o serviço, você já faz parte de um serviço de chamada de táxi. Para finalizar o procedimento do cadastro e começar a usar esse serviço, o usuário deverá ter o conhecimento dos termos de uso do aplicativo, e somente depois de aceitar esses termos, né, de ter julgado e lido todos esses termos de uso, é que você tem direito de usar o aplicativo. Uma das inúmeras vantagens desse aplicativo, do EasyTaxi, é a exata localização do taxista mais próximo de sua região. Então, com isso, é possível acompanhar o trajeto do taxista. E ao mesmo tempo que você espera o taxista chegar, se ele vai demorar um tempo ou não, você consegue acompanhar notícias que o aplicativo fornece. Mas o mais interessante é saber a rota do taxista e quanto tempo ele demora para chegar até você. O motorista, ele é identificado com nome, telefone, tempo estimado de chegada, o local onde você está, né, o tempo que ele vai demorar para chegar até você, e o modelo e a placa do carro. Então, quando o táxi chega até você, você já sabe que aquele táxi, modelo tal, placa tal, com a foto do taxista, é exatamente aquele que você contratou no serviço do aplicativo. Então, é possível ainda, né, além de você já reconhecer tudo, você pode cancelar uma corrida. É claro que não são todas as corridas que podem ser canceladas sem você ter a tarifação, mas o motivo ele deve ser informado. Suponhamos que o taxista demore demais, então você tem a opção de cancelar o serviço. Então, quando você usou o serviço, embarcou no carro e começa a sua corrida, você precisa também informar o aplicativo que você executou o embarque e que você está naquela corrida. O usuário também é responsável por justificar esse embarque, não somente o motorista vai dizer que embarcou ou não. O usuário também vai lá e checa, é como se fosse o motorista indica que o usuário embarcou e o usuário confirma esse embarque. Bem, essas características que todas citadas, foto, nome, modelo do carro, placa do carro, trajeto, embarcou ou não, são características que trazem uma certa segurança para o passageiro quando eles solicitam esse carro do aplicativo, né? E a adesão a esses serviços é totalmente gratuita, né? E o taxista, ele só liga o taxímetro quando começa a rodar com a pessoa, ou seja, a pessoa entrou no táxi, começa o percurso, aí sim o taxímetro começa a rodar. Como eu disse anteriormente, né, em concorrência com o Uber, a novidade maior do EasyTaxi é o EasyGo, né, que não está vinculado a uma frota de táxis, mas a motoristas comuns, motoristas particulares que querem trabalhar com o serviço de transporte, né, da mesma forma que acontece com o Uber hoje. O outro aplicativo, além do EasyTaxi que nós temos, é o 99 Táxis. Esse aplicativo, ele sim trabalha com frotas de táxis e carros particulares. Ele não faz uma distinção, uma diferenciação muito grande em relação a isso, não. Mas você consegue, o usuário acostumado a lidar com ele, consegue selecionar se quer um táxi regulamentado ou se aceita o serviço de usuários e carros particulares para a corrida. O aplicativo também é grátis, né, e tem como objetivo tornar o processo dessa corrida, desse transporte urbano, mais rápido, detalhado ao usuário e permite ao usuário acompanhar em tempo real a movimentação do veículo até a chegada onde o cliente se encontra. Da mesma forma que nós explicamos que o EasyTaxi funcionava. Então, o 99 Táxi, ele tem ainda uma vantagem interessante, que caso o motorista se atrase, haja um congestionamento, mesmo o usuário vendo a rota, ele tem a possibilidade de ligar diretamente para o motorista e o motorista também ligar diretamente para o usuário lá com o uso do aplicativo.
Então, o próprio aplicativo faz o gerenciamento dessa ligação. Então, um grande diferencial, né, que se tem no 99 Táxis é um serviço especializado para cadeirantes. Então, ele tem dentro do recurso 99 Táxis, ele oferece lá veículos que sejam especializados para atender cadeirantes. Existe todo esse controle dentro do aplicativo, que é extremamente interessante e viável e é um super diferencial dentro do 99 Táxis. Essa empresa, a 99 Táxis, ela foi fundada em 2012 e atualmente ela atende 8 milhões e meio de usuários somente na cidade de São Paulo. E também, né, em São Paulo, somente na cidade de São Paulo, ele tem 34 mil taxistas cadastrados e está presente em mais de 350 cidades brasileiras. Então, se somente em São Paulo ele tem essa movimentação toda, calcula nessas 350 cidades brasileiras a quantidade de taxistas cadastrados e usuários cadastrados que utilizam esses serviços. O 99 Táxis, ele conta com uma supervisão e avaliação de serviço. Como isso funciona? Os motoristas, eles são avaliados com estrelas. E aí, se um usuário, se um passageiro, ele avalia o motorista de forma baixa, ou seja, 1 estrela, esse usuário que recebeu apenas 1 estrela, o motorista que recebeu apenas 1 estrela, nunca mais vai ser atendido pelo usuário que o avaliou com 1 estrela. Ou seja, eu avaliei o serviço como péssimo. Então, esse motorista nunca mais vai me prestar o serviço. Uma outra questão é que o usuário que tem recorrência em notas baixas, ele acaba sendo eliminado também do serviço para o aplicativo. O serviço, além de ter essa avaliação benéfica com essas estrelas, né, assim, penalizar o motorista com baixas estrelas, ele também recebe elogios, né, ou então denúncias. Então, cada vez que recebe um elogio, uma denúncia, se a denúncia for grave, é claro, o serviço mesmo avalia essa denúncia e, se for grave, ele é excluído, sim, do serviço para o aplicativo. Bom, então falamos agora dos serviços de transporte urbano, basicamente os regulamentados, né, de táxis regulamentados dentro da profissão taxista, que é o mais comum. Citamos o EasyGo, que ainda está em processo de implantação ainda no nosso país, mas breve ele vai estar já funcionando normalmente como todos os outros. Mas nós temos o nosso Uber, o nosso polêmico Uber. Dos serviços de transporte por aplicativo, é o mais famoso e polêmico. Então, o Uber, ele tem estado nas mídias o tempo todo, né? E ele fornece um serviço de transporte muito similar ao táxi. A diferença é que os motoristas do Uber são motoristas autônomos. E a única coisa que se necessita, que é importante para que seja um motorista Uber, é ter uma carteira de motorista e um veículo que atenda às exigências da empresa. Características próprias de exigências para classificações dos serviços Uber. O veículo deve ter algumas características específicas, como, por exemplo, um limite de ano de fabricação. Não é qualquer veículo, qualquer ano de fabricação que é aceitado pela empresa. Então, o ano de fabricação é uma das exigências. Existem acessórios específicos para conforto do passageiro, existem classes também de veículos, os mais elitizados ou os mais básicos. E os motoristas, eles sempre que eles se cadastram no Uber, eles recebem um treinamento por meio de videoaulas, né? O motorista, depois do treinamento, ele começa o serviço e ele também vai receber uma classificação do usuário após a sua corrida. Isso vai definir a sua continuidade ou não no serviço. Mas, por outro lado, o Uber, ele não avalia somente o motorista, ele avalia também o usuário. Então, o critério de avaliação, ele se estende aos usuários.
No final da corrida, o usuário avalia o motorista avalia o passageiro. Então, quando são atribuídas, né, nesse caso, notas, né, também em forma de estrelas, que variam de 1 a 5. Então, essas notas, o motorista vai avaliar de 1 a 5 estrelas para o passageiro vai avaliar de 1 a 5 estrelas para o motorista. O interessante do Uber é que ele propõe, né, ele exige que os usuários eles mantenham uma nota mínima de 4,6, tanto motoristas quanto usuários. E se esses motoristas ou usuários eles tiverem uma nota inferior a 4,6, eles são desconectados da plataforma. Então, é um princípio da empresa. É claro que as notas são anônimas. O motorista não sabe quem avaliou o passageiro também não sabe quais foram os motoristas que o avaliaram, mas o serviço propõe essa ferramenta e todas as corridas elas são avaliadas. Os motoristas do Uber, né, como eu disse, eles não são taxistas com regra, com profissão regulamentada, né? Então, qualquer profissional que tenha uma carteira de motorista e tenha um veículo próprio e queira trabalhar com um motorista de aplicativo Uber, ele pode trabalhar. Então, eles geralmente, né, o que se encontra são empresários, profissionais liberais, desempregados, pessoas que viram ali no aplicativo a oportunidade de ampliar a renda, melhorar a sua renda. E como também já foi dito, a maior parte desses motoristas não é motorista profissional. Os horários de atendimento são definidos dentro do horário disponível por cada motorista para que execute esse serviço. 1 hora por dia, 2, 3, o que ele estiver disponível e estiver disposto a trabalhar em função do Uber. Uma curiosidade, né, que nós temos em relação ao Uber é que a tarifa de serviço desse aplicativo, ela custa em média R$3. E aí soma-se com mais 35 centavos por cada minuto rodado, mais 1,45 por quilômetro percorrido. E isso é só uma média, né? Claro que há variações entre estados, cidades. Então, existem algumas alterações nesse valor, não é um valor fixo, é só uma noção, uma base de preço. Os noticiários, recentemente, né, em relação ao Uber, quando nós vemos com a ideia de polêmico Uber, recentemente eles divulgaram, né, que os seus motoristas e o próprio aplicativo, eles tinham sido alvo de vários protestos, né, por parte dos taxistas regulamentados. Isso chegou a ser proibido em algumas cidades, o serviço foi cortado em alguns municípios, né, mas acaba que praticamente em todas as cidades ele já voltou a atuar corretamente, a funcionar legalmente, né. É claro que ainda polêmico, ainda existem muitas questões a serem tratadas em cima do aplicativo Uber, mas o que aconteceu com esses protestos foi que a população dos usuários do serviço, né, eles vieram e solicitaram a retomada, o acesso do aplicativo. Então, enquanto se decide pelo futuro da Uber, a empresa ela continua aprimorando seus serviços, melhorando seus serviços e buscando a fidelização de seus clientes. Então, enquanto tudo se resolve, ela sempre está buscando aprimorar os seus serviços e trazer um serviço de maior qualidade aos seus clientes. Então, ao mesmo tempo que a Uber faz isso, as outras empresas surgem para fazerem competitividade com esse novo mercado e com auxílio de ferramentas computacionais. Sempre ferramentas novas, formas novas, e o objetivo é melhoria do serviço para nós consumidores. Quanto mais aplicativos e serviços inovadores vier, melhor será para o nosso convívio e para a nossa relação com essas tecnologias. A vantagem é toda nossa. O benefício é sempre de nós consumidores quando ferramentas tecnológicas são inseridas no nosso cotidiano. Aqui vai terminar a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês consultem o material de apoio que está na sala virtual, verifiquem
todos os materiais de apoio que estão lá. Acessem ao nosso fórum, respondam as questões que estão para vocês e até a próxima aula. Até breve. Tchau!